Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcelo Soares, sou advogado, sou especialista em direito de família, direito sucessório, entre outros. Hoje nós vamos falar de um assunto polêmico. Recebi aqui uma pergunta de uma bacharela em direito, ela é de São Paulo. Obrigado a você que mande para a gente as perguntas, tenho o maior prazer em respondê-las. Achei a pergunta muito interessante, é polêmica, é a Bruna, né? Bruna de São Paulo. Ela achou uma discriminação, né, lá no artigo 1523 do Código Civil, e eu vou explicar esse artigo para vocês. Ela diz lá que as mulheres têm que esperar um lapso temporal após o casamento, após a viuvez, né? Eu vou ler a pergunta dela também. Estou falando o nome dela porque ela falou que poderia falar, sem problema nenhum, tá bom? Antes disso, eu gostaria de pedir a você que se inscreva no nosso canal. Se inscreva, compartilhe com seus amigos. Aqui embaixo tem um sininho, você pode apertar, que toda vez que eu gravar um vídeo, você será informado, tá bom? Eu gravo sempre 2 vídeos por semana, de assuntos variados, tá bom? O assunto anterior do meu vídeo foi acidente de veículo. Saiba como receber, né, ali um acidente. Hoje nós vamos falar sobre isso, esse lapso temporal aí, que fala lá o artigo 1523, que a Bruna achou uma discriminação, tá bom? Causas suspensivas, né, do casamento. Tem pessoas que não podem se casar e tem pessoas que até pode, mas a lei impõe algumas regras. Eu vou ler aqui a pergunta da Bruna. Bruna é de Guarulhos, São Paulo. Obrigado, Bruna. Ela diz bem aqui, ó. Olá, doutor. Antes de mais nada, gostaria de parabenizá-lo pelo seu brilhante trabalho. Obrigado, Bruna. Gostaria de tirar uma dúvida com o senhor. Sou bacharela em Direito e estou estudando para a prova da ordem. Parabéns. E, lendo o artigo 1523 do Código Civil, me gerou uma dúvida. Lá diz que nós, mulheres, temos que esperar 10 meses para se casar novamente ao divorciarmos ou ficarmos viúva, etc. Mas nada fala dos homens. Isso procede nos dias atuais? A Bruna aqui, né, ela fez essa pergunta por quê? Hoje em dia não tem mais discriminação, né, pessoal, entre homem e mulheres. Antigamente tinha, a gente sabe disso, hoje não. Hoje a mulher ela pode estar onde ela quiser, não é assim? Desde seja no trabalho, né? A mulher hoje desenvolveu vários trabalhos, né, que antes era só dos homens, enfim. Então a Bruna, ela diz, olha, o artigo está falando das mulheres. E os homens, por quê? Por que isso? Eu vou ler para vocês esse artigo, vou falar certo o que está acontecendo aqui, Bruna. Vamos abrir o artigo 1523, né? Vamos abrir aqui, ó, o artigo 1523 aqui do Código Civil, vocês podem acompanhar comigo, que está falando aqui, ó, não devem casar, ou seja, não está falando que é proibido casar. As pessoas confundem. O artigo fala que não deve casar, é diferente, tá? São causas suspensivas aqui, tá? Então vamos lá, ó. O viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido enquanto não fizer o inventário dos bens do casal e der partilha aos herdeiros. Por que isso? A lei está resguardando aqui, calma pessoal, que depois eu vou chegar nos 10 meses, tá? É o próximo inciso, eu vou ler aqui, é o primeiro, tá? Então aqui está falando o quê? Vamos imaginar aqui que José e Maria eram casados, José falece, eu sempre mato o José, né? Ontem até uma seguidora aí falou que, doutor, eu sempre mato o José, tá? Aí o José falece, Maria fica viúva e ela tem filhos, tá? Ela tem filhos. E ela não faz o inventário. E ela quer se casar novamente. Ela conhece outra pessoa, começa a namorar, né? Aqui está falando aqui, ó. Filho do cônjuge falecido enquanto não fizer o inventário. Então,
tem que fazer um inventário. Vamos imaginar que este José tinha filhos, né, tanto com ela quanto fora do casamento. Se José vem a falecer, esses herdeiros já podem tomar posse do que é deles. Eu vejo na prática, pessoal, muitas vezes a mulher ou o homem fica viúvo e eles querem impedir que os herdeiros tomem posse. Né? Eles só vão ter algo quando eu morrer, mas o pai deles ou a mãe deles já faleceram. Eles têm direito, sim, inclusive na justiça, requerer os seus bens na justiça. Mas, enquanto os pais estiverem vivos, não existe herança, tá bom, pessoal? A gente vê na prática também filhos que os pais estão vivos e eles já querem a sua herança antecipadamente. Isso não pode, isso é crime, tá bom? Então aqui, pessoal, ficou muito claro, né? A mulher aqui, no meu exemplo que eu disse, Maria, ela é obrigada a fazer o inventário para poder se casar novamente. Mas, doutor, e se ela não quiser fazer o inventário e quiser casar, ela pode? Pode, ela pode casar, mas existem regras que eu vou falar mais para frente, tá bom? Vamos lá para o inciso 2 aqui, ó. A viúva ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou ter sido anulado até 10 meses, aqui é a pergunta da Bruna, depois do começo da viuvez ou da dissolução da sociedade conjugal. Olha, aqui que ela falou, é o artigo 1523 do inciso 2, vocês podem acompanhar aqui, está falando aqui, ó, ou até 10 meses depois do começo da viuvez. Isso quer dizer o quê? Que se Maria ficou viúva hoje, ela só vai poder casar daqui 10 meses após a viuvez. Ou que o casamento foi nulo, aqui está falando. Ou seja, se ela tinha ali um companheiro, se ela tinha um esposo, e esse casamento se desfez, ou essa união, ela vai ter que esperar esse lapso de tempo de 10 meses. Aqui que é a palavra-chave aqui da Bruna, tá bom, Bruna? Aqui, pessoal, está falando por quê? A lei, pessoal, ela resguarda algumas situações para evitar ações judiciais, né? A nossa justiça já está abarrotada de processos. Então, o Estado, ele faz algumas exigências para nós, civis, para poder evitar tanto transtorno. Esses 10 meses aqui, e fala da mulher, quer dizer o quê? A gravidez, pessoal. A gravidez não é 9 meses, até 9 meses? Pois é. Então aqui está falando 10 por quê? Deu um tempinho até mais 10 meses. Por quê? Vamos imaginar que Maria fique viúva hoje. E Maria está grávida, mas ela está grávida de dias, ela nem sabe que ela está grávida. E ela casa novamente no outro dia com um outro, né, namorado dela, enfim. Ela conheceu alguém, amou à primeira vista, casou. Esse filho vai ser de quem? Né? Vai gerar uma dúvida ali. Né? Então, a lei resguardou aqui que ela só vai poder casar 10 meses depois. Porque se ela estiver grávida, essa criança vai nascer, né? E será do falecido esposo dela aqui está falando. Isso não é eu que estou falando, tá, pessoal? Eu estou passando para vocês o que a lei está falando, tá bom? Aqui não tem opinião minha particular, tá? Mas, doutor, eu fiquei viúva, como que eu faço para poder me casar? Eu quero me casar logo, estou apaixonada. Posso casar? Da mesma forma que eu li lá em cima. Quero casar, não fiz o inventário. Como é que eu faço? Eu vou responder daqui a pouco no final, tá bom? Então aqui, pessoal, ficou aqui esclarecido a vocês, né? Os 10 meses por causa da gravidez que supostamente ela esteja, tá? Agora aqui, ó, vamos para o 3 aqui, ó. O divorciado enquanto não houver sido homologado ou decidida a partilha dos bens. Partilha dos bens é o inventário, né, que nós dissemos lá em cima no inciso 1. Ou homologado, por quê? Às vezes as pessoas fazem um divórcio no cartório de notas, que hoje pode ser feito sim, sem problema nenhum. Se não tiver filhos menores, etc., pode ser feito sim lá no cartório de notas, tá?
Só que tem que homologar, né? Vamos imaginar que esse casal foi no cartório de notas, fez o divórcio, mas não foi no cartório de registro e não homologou. Ele não vai poder casar, porque ainda ele está casado. O casamento ele vai se dissolver juridicamente quando ele averbar lá no cartório de registro. Então, se ele não averbar e ele aqui não fez a partilha dos bens com os herdeiros, ele não vai poder casar. Tá bom? Mas aqui, a partilha dos bens tem jeito sim dele casar, tá, pessoal? Tem jeito sim. Ele vai fazer a partilha, né? E vai casar. Já a homologação aqui, ele é obrigado a fazer, senão ele não aceita. O nosso sistema jurídico brasileiro não aceita. Agora o quarto aqui, pessoal, ele é polêmico. Olha só, eu recebi essa pergunta ontem, aqui no meu canal, né, no YouTube, uma pessoa perguntou se o tutor, eu não lembro se ela falou tutor, curador, não lembro, se o tutor poderia casar com a pessoa tutelada, né? Ela perguntou. Eu até respondi lá, obrigado pela pergunta. Então aqui vamos lá, vamos falar do tutor e o curador aqui, ó. O tutor ou o curador e os seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos com a pessoa tutelada ou curatelada enquanto não cessar a tutela ou curatela e não estiverem saldadas as respectivas contas. Então aqui, pessoal, para evitar uma manobra jurídica aqui, imagina, o tutor e o curador, pessoal, nada mais é que pessoas que administram o patrimônio do outro, tá certo? O curador é pessoas ali que têm problemas psicológicos, né? Problema ali de depressão, essas coisas ali, ele vai tomar conta ali daquele patrimônio, que seja provisório ou não, mas ele está tomando conta do patrimônio. E essas duas pessoas se casarem, pessoal, é meio estranho, né? Então a lei resguarda isso aí. Então o tutor e o curador, tá, não podem se casarem aqui, tá, com esses que eu acabei de dizer aqui da pessoa, do curador ou pupilos, e os pupilos, tá bom? Então não vão poder se casar. Para quê? Evitar de uma manobra jurídica. Seria muito estranho, né, pessoal? Eu sou curador de uma pessoa que está lá com problemas psicológicos, né? E aí eu me apaixono por essa pessoa e quero casar. Posso até me apaixonar sem problema nenhum, mas a lei resguarda. Olha, até que se resolva ali essas pendências patrimoniais, essas coisas, ou você volte a administrar os seus bens, vocês não vão poder se casar, tá bom, pessoal? Isso seria muito estranho. Pessoal, eu vou explicar o que é curador, às vezes a pessoa não sabe também, porque aqui a gente fala o palavreado de vocês, das pessoas leigas no direito. O curador, pessoal, são pessoas que administram os bens de pessoas que estão psicologicamente abaladas, tá bom? São pessoas adultas, tá? Que têm problemas psicológicos, tá? O tutor é aquela pessoa que administra os bens de uma criança, tá? Às vezes a criança tem um patrimônio, mas ela não pode responder por si. Aí, se ela não tiver ali mãe, pai, tem, a justiça nomeia, né, um tutor para ela. Esse tutor vai administrar o patrimônio, mas esse tutor pode vender? Não, não é bem assim. Ele tem que tomar conta, ele tem que prestar contas ali daquele patrimônio, tá bom? Então, pessoal, aqui eu li aqui os 4 incisos aqui do artigo 1523, tá bom, Bruno? Eu espero ter respondido a sua pergunta, que fala dos 10 meses. Não é nenhuma discriminação. É porque a mulher pode ter ali a iminência de estar grávida e pode gerar um problema jurídico ali. Tá, doutor? Mas eu quero me casar. Agora eu vou responder a pergunta, tá, pessoal? Eu quero me casar, tá? Como que eu faço para poder me casar? Isso que eu quero saber, doutor. Tá bom, pessoal. Aqui está falando que antes de fazer a partilha não pode se casar. A mulher também não pode se casar. Não é que não pode. Está falando aqui que não deve. É diferente. Não pode e não deve. Tá?
Tá, mas essas pessoas podem se casar? Ah, eu tô nem aí para a justiça, eu vou me casar. Tá, você vai se casar. Ninguém pede você de se casar, mas o seu regime será o de separação obrigatória de bens. Por quê? Para não confundir os bens que você tinha antes de casar e depois de se casar. Para esses bens, o exemplo de Maria, vamos imaginar que Maria ficou viúva, ela tem 3 apartamentos. Ela se casa novamente com João e não fez a partilha de bens. Maria pode se casar? Pode, mas esses 3 apartamentos não vão pertencer ao novo esposo. A lei obriga ela a se casar pelo regime de separação obrigatória de bens. Não é ela que vai escolher não o regime, é a lei que fala. Tá, doutor? O inventário eu entendi, eu tenho que fazer o inventário para poder me casar, senão o regime é obrigatório. Sim, mas é gravidez, como é que eu faço? Simples, você, mulher, vá até um laboratório, faz um exame, né? Um exame de gravidez, e que constrangedor, né? Muitas vezes para casar, né? Eu particularmente não concordo com essas coisas, mas tudo bem, como eu disse, é a lei. A mulher, ela vai no laboratório, faz um exame de gravidez, provando juridicamente que ela não está grávida, ela sim poderá se casar e assim os nubentes ali vão poder escolher o regime que melhor lhe agradam ali, tá bom? Então, Bruna e todos vocês que me assistem, aqui o artigo 1523, ele não fala que não pode casar, ele fala que não deve casar. Isso aqui confunde a gente muitas vezes, tá bom? Então, todas as pessoas que poderão se casar, se não resolver os problemas judiciais ali de partilha, etc., regime obrigatório. E ele provando aqui, ou ela, que a partilha de bens já foi feita entre os herdeiros, poderá se casar e escolher o regime. Ou apresentar ali o exame de gravidez, também poderá se casar e os nubentes ali poderão escolher também o regime. Faça como a Bruna, mande para cá a sua pergunta que eu terei o imenso prazer em estar respondendo. Um forte abraço, compartilhe esse vídeo e fiquem todos com Deus.